E aí, galera, tudo bem? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a história do futebol, já que a gente não pode estar treinando efetivamente. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história do futebol, que é o que nos apaixona e nos faz treinar todo dia, tá? Hoje não podia ser diferente, o primeiro material dessa aula tinha que ser do Boca, afinal de contas é o clube que a gente joga, é o clube que a gente disputa o campeonato, que a gente veste a camisa. E também é o clube que está de aniversário hoje, dia 3 de abril, os 115 anos do Boca Juniors, né? O maior clube da América, o maior clube argentino, sem sombra de dúvidas. Falar um pouquinho então sobre a fundação do clube. O clube foi fundado no dia 3 de abril de 1905 por um grupo de amigos apaixonados por aquela novidade que era o futebol na época, o futebol recém-vindo da Europa para a América, e as pessoas começando a pegar gosto pelo esporte, né? Hoje o esporte é muito conhecido, mas na época era uma novidade. Futebol, o que é isso? E aí o pessoal começou a gostar e esse grupo de amigos resolveu fundar um time, né? Como eles moravam no bairro La Boca, na Argentina, o nome do bairro é La Boca, um bairro portuário, e eles resolveram nomear o clube, então vai ser o Boca, e o Júniors entrou para dar um toque inglês no nome do time, né? Na Argentina a gente tem bastante clube que, que levam, que tem nome inglês, né? Por exemplo, Vélez Sarsfield, River Plate, New Old Boys, entre outros. E o Boca então usou o Juniors para dar esse toque inglês, além de dar sentido também, é como se fossem os filhos de La Boca, né? Boca Juniors, os filhos do bairro La Boca. E esses amigos então decidiram como cor do clube, né? O time jogou por um período com fardamento preto e branco, mas depois de um certo tempo eles decidiram que era interessante eles terem as suas próprias cores. E como o bairro La Boca era portuário, em um certo momento eles foram para o porto e viram chegando um navio sueco. E a Suécia tem a bandeira azul e amarela. E a partir daí, então, eles gostaram da combinação, acharam interessante e adotaram o azul e amarelo como as cores oficiais do clube. E até hoje é uma marca oficial, uma marca mundial, né? A gente vê as duas faixas azuis e uma amarela no meio, não tem como associar essas cores ao Boca. Não tem como não associar essas cores ao Boca. O primeiro jogo do clube, então, do time, né? Não era então, até então um clube, era um time. Foi no dia 21 de abril de 1905, alguns dias depois da fundação. Foi no campo do Independência Sul contra o Mariano Moreno, um amistoso onde o Boca ganhou de 4-0. 8 anos depois, o time estreou na primeira divisão da Argentina, da época, contra o Estudiantil Porteño e venceu por 4-1 em 1913. Então ali já dava áreas que seria um grande clube, um grande vencedor da história do futebol. Os primeiros títulos então vieram em 1919, sendo a primeira divisão e a Copa Carlos Ibarguren, e depois também venceu 2 títulos internacionais, que foi a Copa Competência e a Copa Honor, contra os clubes do Uruguai, onde já existia uma grande rivalidade entre Uruguai e Argentina, e o Boca acabou saindo campeão desses dois torneios. Foram os primeiros títulos da história do clube, primeiros de muitos, né? E aí, então, onde é que o clube ia jogar? Onde é que esse grupo de amigos que fundou o time já tinha as cores, já tinha jogado seus primeiros jogos oficiais, mas não tinha ainda seu estádio, né? Rodou por alguns campos de Buenos Aires, mas já nos primeiros anos acabou criando uma torcida, e essa torcida queria que o time do Boca jogasse no bairro La Boca, afinal de contas era a origem do clube. E aí, então eles adquiriram um terreno no bairro La Boca, fizeram um campo e uma tribuna de honra para sua pequena torcida até então. E dali começou a crescer o estádio, cresceu o estádio, cresceu o estádio. Em 1923, de fato, começou a ser construído não só o campo, mas um estádio, e foi nomeado de Camilo Cicero, que era então o presidente do clube. Nos anos 70, o estádio já tinha um outro formato, muito maior do que daquela época, dos anos 30, 20, 30, e foi chamado de Alberto José Armando. Porém, todo mundo conhece o estádio do Boca como La Bombonera, né? Um ponto turístico de Buenos Aires, onde todo mundo que vai para lá acaba indo visitar. É um estádio lindo, todo azul e amarelo por fora, e vale a pena conhecer. Quem tiver oportunidade deveria conhecer a La Bombonera. O Boca, então, ele tem praticamente a metade dos argentinos torcem para o Boca, né? Imagina no Brasil um clube que tem metade da torcida do país e a outra metade é dividida entre todos os outros clubes. Na Argentina é mais ou menos assim. Tanto que um dos lemas do clube é La Mitad Más Uno.
né? Um slogan do clube. A metade da Argentina mais um, ou seja, a maioria dos argentinos torce para o Boca. Na verdade, são pesquisas, a torcida do Boca está em 41, 42% da população, a torcida do River é menor, com 30%, e o restante os demais clubes, Independiente, Racing, entre outros. E não é por nada que essa torcida é tão grande, né? O Boca é um dos maiores clubes do futebol através dos seus títulos. Ele já ganhou 34 campeonatos nacionais entre Primeira Divisão e Copa Argentina, ganhou 6 Libertadores, fica apenas uma atrás do Independiente, e duas Copas Sul-Americanas, 4 Recopas e 3 Mundiais de Clube. É o maior campeão de títulos internacionais na América. E, claro, como todo clube tem os seus piores momentos, mas mesmo os piores momentos ainda assim não é nada tão horroroso. Por exemplo, o Boca é um dos únicos times argentinos que nunca foi rebaixado para a segunda divisão. E o pior momento, quando quase foi para a segunda divisão, foi em 1949, onde escapou por um pontinho, mas não caiu. Diferente do seu rival River Plate, que há pouco tempo atrás estava na segunda divisão. E o outro feito negativo do clube, talvez um dos maiores vexames do clube, foi em 1984, quando foi jogar a Copa Juan Gamper contra o Barcelona, e na semifinal acabou perdendo de 9-1 para o time espanhol. Os maiores ídolos do clube, Juan Ramón Riquelme, o maior ídolo, isso feito uma pesquisa com a torcida, né? Afinal de contas ele é cria da base do Boca, teve seus melhores momentos jogando pelo clube. Ele conseguiu conquistar 3 Libertadores, um Mundial de Clubes e 6 campeonatos argentinos. Diego Armando Maradona também, o maior ídolo do futebol argentino, é um dos maiores ídolos também do Boca. Jogou nos anos de 81 e 82, fez 35 gols em 40 jogos pelo campeonato argentino e acabou saindo campeão. Depois foi para os times da Europa, retornou em 95, onde encerrou a carreira em 97. Outros ídolos do clube, o Schelotto, que até pouco tempo atrás era treinador, Martin Palermo, o maior artilheiro da história do clube, com 235 gols e muitos títulos conquistados também, e o único desses que joga até hoje, que é o Carlitos Tevez, desde sempre torcedor do clube, nascido no bairro La Boca, começou no Boca, veio para o Corinthians no Brasil, rodou alguns clubes da Europa e atualmente está no Boca. Voltou alguns anos atrás e foi o jogador que fez o gol do último título do Campeonato Argentino do Boca. Eu peguei no site Futebol Portenho uma seleção histórica do Boca, onde tem o goleiro Oscar Córdoba, jogou de 97 a 2001, goleiro que pegou 2 pênaltis em 2 finais de Libertadores que o Boca foi campeão. Lateral direito, Carlos Sosa, jogou nos anos 40, melhor lateral direito da história do futebol argentino. E o lateral esquerdo, Silvio Marzolini, o eleito melhor lateral esquerdo da Copa de 66. Dupla de zaga tem um brasileiro, Orlando, jogou nos anos 50 e 60, foi campeão do time, capitão do time, 3 vezes campeão nacional e vice-campeão da Libertadores. E também o Walter Samuel, que fez um gol numa semifinal de Libertadores que levou o clube até a final da Libertadores. Depois de tanto tempo sem jogar, em 2000, numa semifinal, ele foi o autor do gol que levou o Boca até a final, onde o Boca depois sairia campeão. O dupla de volante, Ernesto Lazati, jogou de 34 a 47, ganhou 5 campeonatos argentinos. Natálio Pescia, esse ficou 15 anos no clube. Imagina 15 anos no mesmo clube, um dos poucos jogadores que conseguiu fazer isso com a camiseta do Boca. E tamanha a importância dele na história que o setor onde fica a torcida organizada do Boca na La Bombonera leva o nome, é o setor Natálio Pescia. O meio campo, Juan Ramón Riquelme, maior ídolo do clube, tri da Libertadores, ex-argentino, campeão mundial, super identificado com as cores do Boca, é o meia central da seleção. 2 atacantes, Boyer, jogou nos anos 40, foi goleador do campeonato argentino de 46, artilheiro. E Varallo, que marcou 180 gols em 219 jogos nos anos 30. E o centroavante, Martin Palermo, maior artilheiro. Além de ser o maior artilheiro, ganhou muitos títulos pelo Boca. E no ano 2000, jogando no final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, ele conseguiu fazer 2 gols nos 5 primeiros minutos de partida e que encaminhou o título do Mundial de Clubes daquele ano para o Boca. Contra um Real Madrid que já era os Galácticos, com Guti, com
Roberto Carlos, Figo, enfim. E o treinador Carlos Bianchi, que foi quem pegou o Boca no final dos anos 90, levou para a Libertadores e disputou 4 Libertadores com o clube e ganhou nada mais do que 3, nada mais nada menos que 3 de 4, né? 4 Libertadores disputadas, foi campeão em 3, certo? Então, pessoal, esse é um breve resumo da história do Boca. Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês e que faça vocês pesquisar um pouquinho também, ler alguma coisa sobre o clube, ver alguns vídeos no YouTube, porque a história do clube é fantástica, certo? Essas informações que eu trouxe até vocês, eu retirei de 3 fontes, que é o site oficial do clube, a Wikipédia e também o site futebolportenho.com.br, onde tem um material bem legal sobre o futebol argentino. E vou deixar aqui para vocês 3 perguntas, vocês podem responder ou nos comentários ou mandar um WhatsApp pro prof, que é por que o estádio do Boca, que tem o seu nome próprio, é conhecido mundialmente como La Bombonera? Tá? Outra perguntinha. Quais foram os principais jogadores brasileiros da história do Boca? Eu falei de um que era o Orlando, que era o zagueiro que tá na seleção do Boca, né? Jogou nos anos 50 e 60, foi capitão e tal. Mas tem mais brasileiro com relevância na história do Boca. E a outra pergunta que eu vou fazer para vocês, os gremistas podem falar do Grêmio, os colorados do Inter. Qual jogador que veio do Boca e se destacou nos últimos anos na dupla Grenal, né? No Inter tem algum jogador aí que foi campeão de alguns títulos, que veio do Boca, e também no Grêmio tem jogador aí que jogou final de Libertadores pelo Grêmio, inclusive contra o Boca. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. A história do futebol é muito importante para a gente entender toda a evolução dele e da onde é que vem alguns termos e alguns conceitos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.